né? Matizando. E assim, a gente está falando dessa visão, né, de que vários fatores podem desencadear a fibromialgia, mas assim, a maior parte dos profissionais, a maior parte das pessoas tem acesso ao tratamento tradicional, né, que é com alopatia, com medicamento. Você pode falar um pouquinho pra gente como normalmente é tratado a fibromialgia? Nessa parte da medicina tradicional alopática, e que também tem o seu grande valor, se usa muito o que nós chamamos os limitadores da recaptação da serotonina a nível cerebral. Uhum, Então, a metiltirina, nortriptilina, fluoxetina, mais atualmente desmelaxina, duloxetina e a famosa pregabalina. uhum, Eles têm os seus efeitos em relação ao sistema neuroregulador da dor favorável a levar a uma melhora da manifestação da dor. Lógico que nós não vamos parar só nisso. Existem alguns trabalhos que mostram, inclusive na época que eu estava fazendo neurofuncional na USP, o grupo de fisioterapia e de educação física, eles fizeram um trabalho de 3 meses. 1 hora de esporte 2 vezes por semana. E depois de 3 meses, avaliação não só do médico, de várias especialidades, psiquiatra, também do psicólogo. Qual que foi o resultado? Todos eles melhoraram em alguma coisa. Então a gente vê assim, poxa, fazer esporte faz parte da nossa saúde. com certeza. A parte do fibromialgico em relação a esse tratamento tradicional, e muitas vezes no início ele tem que tomar essas medicações, que leva mais ou menos de 5 a 7 dias para começar a dar o seu efeito benéfico. Uhum, Tem que se avaliar a dose para cada paciente, sim. a interação de algumas medicações, às vezes não fica numa medicação só. Somado a essa parte de medicina tradicional, a gente acrescenta, além da alopatia, a ajuda energética que a homeopatia pode trazer, a acupuntura, a medicina, vamos dizer, funcional integrativa. Algumas pessoas encaram que é uma evolução da ortomolecular, que envolve todo o complemento suplementar, que daí a gente acrescenta o valor que tem da nutrição em Uhum, relação a esses pacientes, sim. de melhorar a parte física desse corpo. E isso favorece ele a se sentir melhor. Não só no corpo, como também dentro de suas emoções, da sua percepção daquilo que o faz sofrer, das emoções que ele tem a ser resolvidas. Sim, e você mencionou a parte da nutrição e assim, a gente sabe que o intestino, ele é fundamental para a questão da nossa saúde, né? Tanto é que a gente fala hoje em dia que é o nosso segundo cérebro. Então ele está tanto relacionado com as emoções, né? Por Sim. conta aí dos neurotransmissores que são produzidos lá no intestino, boa parte é feita no intestino. Então a gente sabe que assim, hoje em dia a alimentação aí do brasileiro especialmente, né? Na verdade, acho que no mundo, mas aqui a gente percebe bastante isso, que é muita coisa industrializada, né? Muita comida pronta, comida industrializada, com muito carboidrato. E então isso acaba favorecendo que o intestino fique aí com uma microbiota intestinal com bastante bactéria ruim, né? E poucas bactérias boas, digamos assim. Isso interfere na imunidade, interfere na absorção dos nutrientes, na parte emocional também, né? Já que tem essa dificuldade de produzir os neurotransmissores como a serotonina, que a gente vai falar sobre ela, né? Então, assim, visto que o intestino é tão importante para várias áreas da nossa, para várias questões da nossa saúde, na fibromialgia, você acha que então o paciente que tem fibromialgia tem assim muita tendência, vamos dizer assim, fortes indícios de que tem uma desbiose intestinal envolvida? Com certeza. Existem alguns autores que colocam, principalmente nas doenças autoimunes, que toda doença começa no intestino. O intestino Uhum, inflamado favorece a inflamar o sangue inflamado inflama todo o corpo. sim. Geneticamente, a gente acaba tendo os órgãos alvos, choques, que são da parte genética mais susceptíveis de sofrerem. Então, com certeza, essa visão de também avaliar o intestino é importante. Tem algumas pessoas que colocam que toda doença autoimune está relacionada ao intestino. E Sim. nesse acréscimo da medicina funcional integrativa, o que nós acabamos tendo uma visão um pouco mais profunda e mais ampla? É o que você já comentou superficialmente. Se eu tenho uma doença autoimune, eu tenho que perguntar para minhas emoções. Por que eu consegui produzir o anticorpo contra o meu próprio corpo? O que eu estou fazendo com as minhas emoções que não está do jeito adequado em termos de saúde, que chega ao ponto de mudar até a parte da nossa imunidade. Existe a
neuroimunologia hoje em dia. Então eles colocam as alterações psicológicas levando a alterações hormonais, imunológicas, e isso acaba acarretando em várias doenças. Na medicina chinesa, histórico de mais de 5.000 anos, que a gente sabe que ela não deixou de nascer também do taoísmo, da medicina indiana, 8.000 anos. Ayurveda, né? E a nossa medicina tradicional, Hipócrates, quando ele disse mente sã, corpo são, ele resumiu tudo. Ele era um gênio. Mas ele estudou a base da medicina chinesa do taoísmo. Então, quando colocamos a visão da medicina chinesa perante as doenças, é o que significa para nós das emoções que nós passamos. Não apenas as emoções. Ela vai acrescentar um pouco. Então, pela medicina chinesa, até o que eu decido, o que eu vou comer, está relacionado à minha emoção daquele momento. Então, eu não digo que o intestino é o primeiro, mas ele acaba sendo o primeiro a absorver aquilo que eu comi, que eu ingeri, mas a minha emoção foi dizer de modo, muitas vezes, inconsciente, o que eu vou comer. Sim, isso vem, por exemplo, a comida, ela traz uma memória afetiva muito grande, muito forte. Sim, né? Com certeza. Então, às vezes, tem paciente que fala assim, ai, mas aquele pãozinho com manteiga, o café com leite era da minha avó. Eu conheço essa história, eu escuto todo dia. Era da minha avó. Poxa, mas era da sua avó. A gente respeita isso, entende. Mas o que isso vai te ocasionar daqui a pouquinho? Né? Sim. Você está trazendo aí vários sentidos de que você não está bem, que você tem vários pontos a serem tratados. O que a sua emoção está dizendo sobre isso? Né? Nós sabemos que nós somos 50% pai, 50% mãe. E antes disso, nós temos aí uma ancestralidade, né? Sim. Avós, bisavós. Nós muitas vezes não sabemos o que houve na história deles, mas o DNA deles está aí, né? A gente acaba, tipo, vamos dizer assim, pagando, né, por coisas que a gente nem sabe, né? Nem a gente sabe. acaba sentindo coisas Sim. que a gente nem sabe nem de onde que e tá lá na mas nossa nós temos ancestralidade. 95% de inconsciente, né, Paty? Cabe Sim. muita informação aí dentro. Então, a gente precisa, emocionalmente, olhar um pouquinho lá para trás, saber o que foi que aconteceu, o que a gente sabe um pouco da nossa história, como que foi até agora, para a gente entender quais as emoções que a gente está manifestando. E muitas vezes, um paciente traz uma emoção, mas ele tem um outro sentimento escondido atrás daquela informação que ele está trazendo. Então, a gente precisa olhar para tudo isso, para tudo que ele está trazendo lá de trás, para que a gente consiga aqui, né, no que está acontecendo agora, no que ele está trazendo agora, entender o que ele realmente precisa olhar emocionalmente. E aí, gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe os próximos conteúdos ao vivo. Tchau!